A cidade de Uberlândia foi palco de um crime, 3 crimes, que num primeiro momento pareciam não ter ligação, mas de repente, histórias que se cruzaram. O elo da história é um homem chamado Anderson Vinícius de Souza Silva, de 34 anos. Anderson teve um relacionamento amoroso com uma mulher chamada Maria Tereza. Essa não. Só o Anderson, por favor, na tela. Só o Anderson na tela. Anderson, de 34 anos, teve um relacionamento amoroso com Maria Tereza e os dois tiveram um filho. Maria Tereza é a mulher loira. Bota a foto dela, por gentileza. A Maria Tereza teve um filho com o Anderson, mas os dois acabaram terminando o relacionamento. Ela, morando em outra casa, junto com os filhos, um dia deixou a criança passar ali à noite com o Anderson e teria ido até a casa dele em novembro de 2020, durante a madrugada, para buscar o menino. Só que ela desapareceu. Do nada, Maria Tereza parou de responder as mensagens, não respondia as ligações, ninguém sabia onde ela estava. A família, estranhando a demora na volta, chegou a entrar em contato com o Anderson e perguntar para ele: ela tá aí? O que aconteceu? Porque ela não voltou para casa. Ele falou: não, ela passou aqui, mas saiu. Não sei onde ela está. A família de Maria Tereza então procura a polícia e registra o desaparecimento. O caso passa a ser investigado como um desaparecimento aqui em Uberlândia, reforçando, em novembro de 2020. Passam-se os dias, o carro de Maria Tereza é encontrado queimado aqui na cidade, mas até então, desaparecimento investigado. Tempos depois, um novo desaparecimento é registrado, agora da Cristiane, uma manicure aqui de Uberlândia, que sumiu dias depois da Maria Tereza, uma semana, pouco mais de uma semana depois. Só que o que esses dois desaparecimentos tinham em comum, além do registro policial? Entre essas duas mulheres havia uma peça que ligava a história. Cristiane, esta morena que aparece na foto, havia acabado de conhecer um homem e os dois estavam ali engatando um relacionamento amoroso. E Cristiane desapareceu depois de sair com esse homem. Teria ido para um barzinho, teria sido chamada para sair, só que ela sumiu. E é aí que as duas histórias se cruzam. Porque entre Cristiane e Maria Tereza estava Anderson. Esse homem que havia sido casado com a Maria Tereza, com quem teve um filho, e que estava conhecendo, engatando um novo relacionamento com Cristiane. Duas mulheres ligadas ao mesmo homem que desaparecem aqui na cidade. A polícia logo percebe que havia alguma coisa errada nessa história. Eis que as investigações vão evoluindo, o trabalho da polícia intensificado, até o momento que corpo a corpo começou a ser encontrado. Os 3 mortos. Mas o que estava por trás dessas mortes ainda era um mistério. O que se acreditava lá em 2020 era que Anderson teria ligação com a morte de Maria Tereza. Que ele seria o responsável pela morte da ex-companheira. Entretanto, a polícia começa a perceber que Cristiane não teria motivos para ter sido assassinada. E aí descobre-se que a morte de Anderson e de Cristiane é uma consequência da morte de Maria Tereza. Traçando uma linha cronológica, o que a polícia apurou na época? Maria morre, Anderson é apontado como responsável pela morte dela,
Os filhos de Maria passam a ser investigados porque a polícia descobre que havia um plano de vingança, um plano para vingar a morte de Maria Teresa. Bota a foto dos três aqui na tela para mim, por favor. E aí, a polícia consegue entender que para vingar a morte da mãe, os filhos teriam planejado a morte do Anderson. Só que na emboscada planejada para ele, para executá-lo, ele chega com um elemento surpresa. A nova namorada, Cristiane, que acaba sendo morta para que não restasse testemunhas da ação. A Cristiane acaba sendo nessa história o que se chama de dano colateral. No lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada. São 4 anos de um trabalho que a polícia nunca encerrou. E nesta quarta-feira, toda essa história teve um novo capítulo. Porque no banco dos réus sentou um homem apontado durante a investigação como tendo envolvimento nessas mortes. Não na de Maria Teresa, mas na de Anderson e na de Cristiane. A gente vai ao vivo com o nosso repórter Lucas de Carvalho, ele que vai trazer as informações porque o júri entendeu que este homem, apontado pela polícia como sendo um dos envolvidos na morte de Anderson e Cristiane, agora só o casal na tela, por gentileza. Este homem, apontado pela polícia como sendo um dos envolvidos na execução nesse duplo homicídio, é inocente. O Tribunal do Júri aconteceu nesta quarta em Uberlândia, encerrado agora há pouco com a absolvição do acusado. Lucas de Carvalho é quem conta pra gente os detalhes, um júri que inclusive acompanhamos e aguardamos junto com as famílias, porque era um desdobramento esperado para essa história. Mas a absolvição pega todo mundo de surpresa, não é isso, Lucas? Boa noite para você. Com certeza, Lu. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta com a gente hoje. E olha só, esse caso surpreende, claro, pela absolvição. O Thiago sentava hoje no banco dos réus pelo envolvimento desse crime que aconteceu em 2020. Ele é então suspeito de estar envolvido nesse homicídio, nessa lesão corporal, né, com o agravante ali do fator morte, que acabou então com as vidas ali de Cristiane e de Anderson. Esse casal, e a Cristiane, que foi ali uma vítima colateral de toda essa história, mas o caso ele é muito amplo, ele tem vários aspectos. Eu vou conversar hoje com o Adriano Parreira, que participou desse julgamento, foi advogado de defesa do Thiago, que sentou no banco dos réus hoje e acabou absolvido por decisão do juiz no final de hoje, surpreendendo todos nós, mas eu imagino que a estratégia utilizada colaborou muito para isso, não é, Parreira? Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a Luciana. Na verdade, nós já esperávamos essa situação. Apesar da acusação do Ministério Público apontar que ele teria alguma participação, desde o primeiro depoimento, o único intuito de Thiago foi localizar o corpo da mãe. Ela até então desaparecida, todas as situações apontavam para que Anderson fosse o autor dessa morte. Ele procura então o Anderson para que antes devolvesse o corpo da mãe, porque não se tinha dúvida mais que Anderson era o autor da morte da mãe dele. Então ele vai até um certo local e lá acontece o crime. Haviam mais 4 outras pessoas lá, inclusive um outro irmão dele, que também filho da Maria Teresa. Esse sim, réu confesso, que assume os disparos de arma de fogo. Acontecido o fato, o envolvido, que era o dono do local, determina que ele tire o corpo de lá. E para surpresa dele, quando coloca o Anderson, quando ele está saindo do local, vem com outro corpo. Fala, pô, o que é isso? Infelizmente, é a Cristiane, que foi acompanhando antes até aquele local. Ela estava no banheiro e viu aquela situação. Então, esse indivíduo que estava lá determinou que ela fosse morta. Ela foi morta, então, infelizmente, a facada. Teve, inclusive, o pescoço cortado e foi colocada no carro. A partir daí, então, os 2 irmãos saem daquele local e deixam os corpos no local e vão embora. Doutor, então o que a gente pode entender é que o Thiago ele não teve um envolvimento direto, então, na morte desses 2. Mas tem um tipo de enquadramento que a gente ficou um pouco confuso nesse caso, que é o seguinte: não foi qualificado como homicídio,
mas sim, até me corrija certinho aqui a parte jurídica, que a gente ficou um pouco confuso, como lesão corporal com um qualificador, certo? Me explica um pouquinho melhor como que é essa história. Não, na verdade não, é homicídio sim, homicídio duplamente qualificado. Até porque o crime de lesão corporal, existe o crime de lesão corporal seguida de morte. Esse crime ele não vai a julgamento pelo tribunal do júri. Então hoje a acusação contra Tiago foi de homicídio duplamente qualificado, somente em relação ao Anderson e a dupla ocultação de cadáver. Então ele foi julgado hoje por 3 crimes e por unanimidade, que a votação ocorre da seguinte forma: são 7 jurados que votam, atingindo essa maioria de 4 votos, o julgamento é interrompido. Nas 3 séries de quesitos, todos atingiu o número de 4 sem qualquer contrariedade, 4-0. Doutor, outra coisa, hoje a gente está tratando aqui sobre o julgamento que se refere à morte especificamente do Anderson, mas terá depois um outro julgamento que trata com relação à morte da Cristiane. Nesse caso, esse réu que foi julgado hoje, o Tiago, ele também vai ser apontado como o acusado também, ou ele já é inocentado, já está fora desse próximo julgamento que vai acontecer? Não, na verdade, essa acusação ela é única. Foram acusadas 5 pessoas já da morte de Anderson e da morte de Maria Tereza. 3 das pessoas foram da morte de Anderson e Maria Tereza, e o José Paulo e o Tiago, seu irmão, já foram acusados exclusivamente da morte do Anderson. Então ele não foi acusado e não vai ser acusado da morte da Cristiane. Então hoje ele sai livre, o promotor já informou inclusive que não vai recorrer dessa decisão de hoje. Perfeito. Pensando num aspecto mais geral do caso, você disse que 2 já foram acusados, o Tiago hoje foi inocentado. O que mais que a gente pode esperar do desenvolvimento desse caso, juridicamente falando? Não, no nosso entendimento o caso se encerra hoje, até porque só faltava o Tiago para ser julgado. Os demais já foram julgados e foram condenados. Inclusive o Zé Paulo, que é o irmão, foi condenado. Ele recebeu uma pena mais branda, uma pena em regime semiaberto, porque ele foi agraciado lá com um homicídio privilegiado, que a gente fala. Ele agiu sobre violenta emoção. Os demais tiveram pena de reclusão em regime fechado, inclusive encontram-se presos em cumprimento de pena. Perfeito, doutor, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação no Cidade Alerta. Então está explicado, Lu, é dessa forma então que Tiago, que hoje sentou no banco dos réus, foi absolvido e agora segue a vida normalmente, né, doutor? Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, doutor Parreira, aí, pela gentileza de conversar conosco, trazendo o resultado desse júri que era tão aguardado, tão esperado. O tribunal entendeu que não havia elementos que o colocassem ali naquela situação, entendeu que foi sob forte emoção e que ele estava envolvido apenas emocionalmente no caso. Mas são 3 mortes que chocaram a cidade. Uma história digna de roteiro de filme de terror, porque 2 mulheres vítimas aí de um mesmo homem, uma diretamente e a outra por consequência, por ter se envolvido com ele. São famílias que jamais serão as mesmas, não pela ausência destas pessoas, mas porque foram destruídas nessas ações criminosas. As 3 famílias sofrem e a todas elas a nossa solidariedade.